esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Se você ainda não está participando de nenhum grupo pequeno, essa é a oportunidade de você começar a participar. Quem tem participado tem sido bastante abençoado. Então, tem alguns horários, né, que você pode participar e algumas opções de horário, né? Então, se você tem interesse, coloca lá no grupo do WhatsApp, entre em contato com qualquer pessoa do grupo, que ela pode passar os horários dos grupos para você participar. Antes da nossa celebração, tem o encontro dos adolescentes às 9 horas com a Dani. Então, se você é um adolescente que tem interesse particular de participar, se você conhece um adolescente que pode ter esse interesse de participar, é só conversar com a Dani ou conversar com o pastor e aí começar a participar do grupo. Tem sido bastante legal esses encontros, né? Quem está participando também tem gostado bastante. Se você não esqueça das contribuições também, como a gente sempre coloca aqui, ela não é só importante para o grupo, mas é importante para o nosso crescimento espiritual, importante para trabalhar a nossa confiança de que Deus que provê todas as coisas, Ele que dá o nosso sustento, né? Então, contribua como um ato de fé e ao mesmo tempo abençoe o nosso grupo que tem trabalhado aí, tem feito todas as atividades durante todo esse tempo de pandemia, tudo, né, tem um custo. Então, além dessa questão desse passo de fé, dessa comunhão, você também está abençoando a vida do grupo. Bom, a gente tem hoje mais uma mensagem das emoções, né? A gente tem trabalhado esse tema das emoções, o pastor Rodrigo, e tem sido muito abençoador para a minha vida, falar sobre as emoções, coisas que a gente não tem muito costume, a gente geralmente o nosso costume é de esconder as emoções, né? Então, hoje temos mais uma mensagem dessa série que tem falado bastante ao meu coração, tá bom? Então, vamos ficar com a nossa celebração. Tchau, tchau! Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja. Ou estando em terra deserta, exausta, sem água, assim te contemplo, Senhor, ao ver Tua força e Tua glória. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja. Como estando em terra deserta, exausta, sem água, assim te contemplo, Senhor, ao ver Tua força e Tua glória. Lábios que louvam Teu nome, Teu ser, tem seu motivo no doce saber que Tua graça é melhor que viver. Enquanto fôlego em mim se restar, mas que alegria terei em falar que Tu és Deus e assim
graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças
Bom dia, queridos. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje a gente vai tocar num assunto muito delicado, muito importante, nessa série que nós estamos conversando sobre as emoções. E nossa proposta é mergulhar sobre as emoções de Jesus e perceber como que Jesus lidava com essas emoções. E hoje a gente vai falar sobre uma emoção que pega muitas pessoas, que é a tristeza. Nosso tempo que a gente vive é um tempo bem complicado, não é verdade? Então nós temos bolsões de tristezas, né? Tem muitos motivos para a gente ficar triste, muita tristeza para as pessoas, na vida das pessoas. Então, como é que você acha que Jesus lidou com a tristeza? E é isso que eu quero fazer hoje, olhar para uma emoção que muitas pessoas pensam que Jesus não sentiu. Eu quero olhar para essa tristeza de Jesus. Porque se a gente puder olhar para a tristeza de Jesus, para o que deixava Jesus triste, talvez a gente possa descobrir também o que deixava ele feliz. E eu quero falar sobre esse contraste dessas emoções de Jesus, a tristeza de Jesus e o que dava alegria. A gente sempre, quando a gente tem uma imagem de Jesus, parece ser um cara cheio de alegria. E ele transmitia isso para as pessoas. Ele transmitia amando as pessoas, curando as pessoas, trazendo os perdidos para estarem próximos, para serem achados. Jesus era uma pessoa alegre. Eu tenho essa imagem dele na minha cabeça, que ele não era uma pessoa sisuda, mas eu vejo ele uma pessoa alegre, mas que ocasionalmente ficava triste. E ocasionalmente Jesus chorava. 2 momentos significativos da vida de Jesus ele chorou. Está escrito na Escritura. Não que ele só tenha chorado 2 vezes, mas está relatado em 2 momentos. Então a gente não pode chamar Jesus de uma pessoa triste, mas ocasionalmente ele ficava triste. E o que deixou Jesus triste? O que deixou Jesus triste? Lá em Lucas 19, tem um momento em que Jesus estava viajando para Jerusalém. E de repente algo bate no seu coração. Quando ele se aproxima de Jerusalém, ele vê a cidade à frente, ele começa a chorar. Lá em Lucas 19, 41. E por que ele começa a chorar? Porque ele, de repente, desabou nessa emoção. Para entender o porquê deixou Jesus triste, o que fez ele chorar, a gente precisa lembrar qual a razão da vida de Jesus. A razão da vida de Jesus é trazer vida às pessoas, é ter uma vida abundante, é levar a vida abundante às pessoas, é buscar e salvar os perdidos, é proclamar as boas notícias para os pobres, é dar visão aos cegos, é libertar os prisioneiros. Jesus tinha uma missão, e a missão dele era sempre alto astral, positiva. Ele disse certa vez que ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores, ele veio para trazer essas pessoas à vida. Ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. No fundo, ele veio mostrar o amor do Pai para as pessoas. E Jesus, imbuído dessa missão, disso tudo que está dentro dele, Jesus, de repente, olha para Jerusalém. Depois de muito tempo caminhando por ali, anos, ele olha para Jerusalém e o que ele vê o destrói, faz Jesus chorar. Ele se lamenta e fala, ó, Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e que apedreja os mensageiros de Deus. E ele fala algo intenso, ele fala, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha coloca os seus filhotes debaixo das asas. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, Jerusalém, debaixo das minhas asas, mas você não quis, mas você não deixou, mas eu não pude, mas eu não consegui. O que deixa Jesus triste? Jesus fica triste quando ele quer amar, quer proteger, quer confortar, quando ele quer curar, quando ele quer estar com a gente e ele não pode. E olha que interessante, você precisa ter estômago e ouvido para isso. A Bíblia está me apresentando um Jesus que não conseguiu fazer alguma coisa. O texto está dizendo que ele quis reunir as pessoas, os filhos de Jerusalém, debaixo das suas asas, mas ele não conseguiu. Isso o devastou por dentro, encheu seu coração de tristeza. E é importante você entender isso, que nem tudo o que acontece
acontece de acordo com o que Jesus queria. Tanto que na oração do Pai Nosso, ele fala que a tua vontade no céu seja feita na terra. Assim como a tua vontade é feita no céu, que assim também seja feita na terra. Porque no céu é onde a realidade, que a vontade de Deus acontece plena, mas na terra não. Então tem muita coisa que acontece aqui que não é da vontade de Deus e que não é o que ele queria. E como é que a gente lida com isso? Com situações em que a gente vê Jesus não podendo fazer algo. Isso era contra a sua essência. Era contra a essência da sua tarefa, da sua missão. E ele chora por não conseguir, por, entre aspas, fracassar. Jesus chora. A tristeza, ela pode vir de várias fontes. E essa foi a fonte da tristeza de Jesus, por não conseguir. Mas nós sabemos hoje que existem tristezas que rondam a nossa vida que podem vir de fontes diferentes. E hoje eu quero compartilhar com você a história de uma mulher, dessas muito fortes que tem compartilhado história conosco, e que ela vai falar coisas para você, coisas muito sérias e muito intensas. Eu quero que você preste muita atenção na história que a Fabi vai contar pra gente. Bom dia. Eu vou falar hoje sobre o sentimento de tristeza. Por que eu vou falar sobre a tristeza? Porque eu tenho depressão. E na depressão, o sentimento que a gente mais passa, o tempo grande, a maioria do tempo, é a tristeza. E é uma tristeza muito profunda. É uma tristeza assim que ela rouba a sua vontade de viver. É uma dor tão grande que chega a ser uma dor física. E é algo muito difícil, porque muitas vezes você não consegue relacionar nada que você esteja passando. Às vezes na sua vida as coisas estão até que assim, todas bem, tudo indo certo, e de repente você começa a sentir essa tristeza tão grande e sem conseguir entender de onde ela vem, o porquê que ela vem. Isso é algo muito difícil. Eu chego a falar que você começa a viver uma morte em vida, e não é exagero, não, é muito difícil. Eu cheguei numa fase dessa a pesar 47 quilos, porque eu não conseguia me alimentar, porque não é nem só falta de vontade de comer, não desce nada, porque é como se você tivesse uma bola ali no seu estômago, e aí você não consegue se alimentar, você perde a vontade de sair. Eu não tinha vontade de ir para lugar nenhum, e olha que eu sou uma pessoa super animada para fazer as coisas com as pessoas, não tinha vontade de estar com ninguém, minha vontade era só de chorar, o tempo todo chorar, tudo me dava vontade de chorar. Eu tinha muito sono, né? Sentia muito sono, como uma fuga até, porque quando a gente está dormindo é o único momento que a gente não sente dor. Então essa vontade de dormir o tempo todo é uma fuga muito grande. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia dormir o tempo todo, eu dormia até que pouco, porque eu acordava assim de madrugada e aí vinha toda essa tristeza de novo, essa vontade de chorar, junto vem alguns sinais físicos como falta de ar, como taquicardia. Então ela é uma tristeza muito profunda que vai realmente tirando a tua vontade de viver. Em alguns momentos de muita tristeza e muita dor, eu cheguei a pedir para Deus, eu orava e falava: Pai, se for para continuar sentindo isso, tira a minha vida, eu não quero mais viver dessa forma, porque não dá, não consigo mais. E ao mesmo tempo que eu tentava orar e pedir às vezes a presença de Deus, você não sente nada, você sente só um vazio muito profundo, uma vontade de chorar muito grande. Eu lembro que eu fazia pós-graduação em São Paulo, então algumas vezes que eu estava indo e que eu estava mal, eu estava dirigindo e pedia também, ficava pensando, passando pela minha cabeça: nossa, se eu capotasse o carro aqui, se tivesse algum acidente, eu não precisaria mais ficar sentindo isso. Então é algo muito difícil que você não quer sentir, porque você começa a ter essa briga de eu não posso sentir isso, eu tenho uma vida boa, mas ao mesmo tempo nada te faz
ter um ânimo novo, nada te faz ter vontade de sair, levantar, fazer as coisas, é algo muito difícil. Só de lembrar eu chego a me emocionar, lembrando esses momentos que eu passei de muita tristeza. E tudo isso começou quando eu estava terminando a faculdade. Último ano da faculdade, que era para ser uma fase muito feliz, eu estava realizando um sonho, só que eu começo a perceber que eu não estou feliz, assim. E aí eu começo a sentir essa vontade de chorar vindo em todos os momentos, até no momento relacionei, é porque está acabando a faculdade, vou perder o contato com os meus amigos, vou voltar para casa, ainda não sei o que eu vou fazer, só que de repente isso começou a ficar muito forte ao ponto de eu só ter essa vontade de chorar. Eu não consegui começar a me paralisar. E aí eu voltei para onde eu fiz a faculdade, fui lá em Botucatu e fui conversar com um professor que me ajudou muito durante a faculdade. E ele, por ter conhecimento, ter uma mãe psicóloga e tal, a gente conversou e eu não conseguia conversar, eu só chorava o tempo todo. E ele falou para mim, você vai voltar para Campinas e vai procurar um psicólogo porque você está com depressão. Foi horrível ouvir isso. Por que foi horrível? Além de todo o preconceito que existe em torno de falar que tem depressão, eu convivi com um pai que sempre teve depressão e a fuga dele era bebida, então ele bebia muito e ele acabou dando bastante trabalho assim pra gente. E aí ele bebia, muitas vezes, uma grande parte do tempo ele não estava trabalhando, e aí isso, falar que eu tinha depressão me remeteu assim a ser igual ao meu pai, e aquilo acabou, foi mais um motivo de tristeza. Poxa, eu sou igual a ele, eu vou dar trabalho, eu vou ser um peso, eu vou ter essa vida que ele tem, que em poucos momentos bons e muitos momentos sempre deitado, sempre dormindo. Isso foi muito difícil. E aí eu procurei a psicólogo, né? E nas primeiras sessões, assim, eu só chorava, eu não conseguia falar nada. Eu só chorava, chegava chorando, saía chorando, até que a psicóloga falou para mim, olha, você tem que procurar um psiquiatra porque você vai precisar entrar com uma medicação, né? Seu caso é complicado, né? Você está numa situação complicada e você precisa de uma medicação para te ajudar. E aí eu fiquei mais uma vez assim, sem chão. Poxa, vou ter que tomar medicação, vou ser dependente de medicamentos, vou viver dopada. Muitas vezes eu via meu pai dopado com os remédios e eu falava, vou viver assim, vou ser igual ele mais uma vez, né? E não conseguir ter uma vida ativa, né? Eu não conseguir me sustentar, não conseguir viver bem, né? E aí foi mais uma vez uma decepção comigo mesmo, né? Porque eu me culpava muito por ser assim. Mas procurei o psiquiatra, fui tomar a medicação, teve todo aí o tempo de adaptação com a medicação e durante tudo isso vai passando esse tempo todo muita coisa na cabeça da gente, né? Foi uma revolta, tive fases de revolta. Por que eu tenho que ter isso? Por que o Senhor me fez assim? Passando por isso, eu vou ter que ter uma vida desse jeito, né? Aquela briga entre a fé e o problema. Se eu fosse cristã de verdade, eu não sentiria isso, porque o cristão, ele está feliz, o cristão tem, mesmo passando por dificuldades, o cristão está sempre feliz. Por que eu não estou feliz? Então eu não sou cristã de verdade, né? E as pessoas colocam muito esse peso na nossa vida também. Nossa, mas você tem tudo de bom, sua vida é muito boa e você tá triste desse jeito, como se fosse uma opção minha. Eu resolvi de repente que eu sou uma pessoa triste e vou viver triste, né? Então, passei por fases de muitas brigas comigo mesmo, não aceitação, nunca contava para ninguém, tanto é que mesmo eu passando por crise, eu emagrecendo, as pessoas não sabiam que eu estava passando por isso. Perguntavam se eu estava doente por questão, né, de ver na parte física, mas ninguém sabia que eu estava passando por isso e na frente das pessoas eu nunca demonstrei, porque eu sempre tive muita vergonha, né, de falar, eu tô com depressão, e aceitar aquele olhar, né, fulminante da maioria das pessoas, que é o que acontece, né.
Mas assim, Deus foi colocando pessoas, terapeutas maravilhosas na minha vida que foram me ajudando a entender muitas coisas que me levavam a ter as crises de depressão e a entender que eu ia ter que aprender a lidar com isso. Porque não era uma coisa que eu tinha e que ia passar e ia acabar. Não, era uma coisa que provavelmente eu teria que lidar pelo resto da minha vida. Nisso, através também do crescimento espiritual que eu também fui tendo, conhecendo, fazendo curso de espiritualidade, conhecendo outras maneiras de ter a minha intimidade, de aumentar a minha intimidade com Deus e também entendendo a minha função como cristã, o que é ser cristã de verdade, né? Essa busca de tentar ser parecido com Jesus. Isso foi me mostrando umas coisas assim, foi me libertando, não da depressão em si, mas assim, dessa cobrança que eu tinha de por que eu era assim, de não aceitar, e eu fui me aceitando. Poxa, eu tenho sim um problema, mas Deus tem me dado tantas coisas boas, olha a minha vida, olha ao meu redor, e mesmo com a depressão eu comecei a conseguir passar fases muito boas, então eu falava, não preciso viver assim, eu tenho um problema, mas eu não preciso viver dessa maneira, triste, eu não preciso ser uma pessoa inútil, eu não preciso ser uma pessoa que vai dar trabalho para as outras pessoas, né? E de repente eu também comecei a perceber uma sensibilidade maior para lidar com as outras pessoas, de me preocupar com outras pessoas, me preocupar quando eu vejo pessoas que estão passando principalmente problemas nessa parte psicológica, nessa parte de mente, né? E aí eu comecei a perceber que Deus estava também me tornando uma pessoa especial através desse problema que eu tinha que enfrentar. Então eu comecei a ver um pouco o lado bom disso, né? E aprender a lidar melhor com isso, perder a vergonha de falar para as pessoas. Eu não saio falando para todo mundo porque realmente muita gente não entende. Mas de compartilhar isso sem ter essa vergonha. Afinal de contas, uma das coisas muito legais assim, que eu consegui nesse tempo de terapia entender é que eu tenho depressão, mas eu não sou a depressão. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa cristã que tenta, busco conhecer cada vez mais a vontade de Deus, busco viver uma vida, tento cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Essa sou eu, essa é a Fabiana, não a depressão. A depressão são momentos que eu tenho que lidar, de altos e baixos, né? Mas assim, que todo mundo tem, isso não é uma coisa só minha, né? Às vezes um pouco mais profunda as questões, né? A gente leva, às vezes, quando tem a depressão, por um lado mais assim, difícil, mais triste, mas assim, mas isso não é quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, que gosto de estar com pessoas, que gosto de brincar, gosto de dar risada. Essa é quem eu sou realmente, né? Então, eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho um problema, sim, mas que me ajuda a cada vez mais entender qual é a minha função no reino, e me ajuda a cada vez mais a tentar ajudar outras pessoas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando você está passando um momento de dor, de preocupação, você já recebeu uma mensagem da Fabi? Eu tenho certeza que muitos de vocês, porque eu já ouvi, nos momentos de dores, receberam uma mensagem de preocupação, uma mensagem de cuidado da Fabi. O depoimento da Fabi nos coloca, nos mostra, nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, que a tristeza, que a alegria está a um tratamento de distância. Há tristezas na nossa vida que a alegria está a um tratamento de distância, é um remédio de distância. E isso não é fracasso, tristeza, isso não é fracasso, isso não é demérito, nada disso. Há situações de tristeza na nossa vida que precisamos procurar um tratamento. Precisamos procurar algo que resolva isso. E a segunda coisa que esse depoimento da Fabi nos mostra
é que a maturidade espiritual te liberta para você encontrar alegria onde havia tristeza. Você percebeu o que ela disse? Que dentro, no meio da sua tristeza, ela começou a entender como Deus poderia usá-la, e isso deu mais empatia para ela, mais sensibilidade com a dor do outro, e ela começou a se entender como cristã e como pessoa. A maturidade espiritual te liberta para você encontrar alegria aonde havia tristeza. Se você está vivendo um tipo de tristeza que precisa de um tratamento, meu incentivo para você é busque-o. E um dos indicativos claros de que você precisa de um tratamento é quando quem te ama e quem vive perto de você, quem está ao seu redor, te diz: procure ajuda. Você precisa buscar a sua identidade além de uma depressão, de uma tristeza profunda. Além disso. Porque você, como a Fabi disse, você não é a depressão. Você pode estar passando um momento assim. Agora, se a sua tristeza tem outra fonte, a minha sugestão hoje para você, fique alegre como Jesus. Eu vou te apresentar 3 maneiras que você pode experimentar alegria com Jesus. Primeira coisa, dê um passo em direção ao seu Pai. Segunda coisa, desfrute de um relacionamento em vez de seguir regras. Terceira coisa, traga alguém com você. Essas são as 3 coisas que eu quero falar para você nessa manhã. Primeiro, dê um passo em direção ao Pai. A gente vê uma história em Lucas 15 muito emblemática. Jesus conta uma história muito emotiva, muito emocional, para ajudar as pessoas a entender a profundidade do amor do Pai. Deixa eu resumir essa história para você. Tem um pai que tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E esse filho mais novo era uma daquelas pessoas bem irritáveis, bem irritantes, e que queria a sua liberdade, queria viver longe do pai. Aquele menino mais novo. E o filho mais velho já era aquele cara mais com o pé no chão, mais centrado, em casa. E o mais novo estava cansado de seguir regras. Queria sua independência. E num dia de muita ousadia, ele insulta o seu pai e pede a sua herança antecipada. Ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Você há de convir comigo que isso é rude em qualquer cultura. Você chegar para o seu pai, imagina você que tem pai vivo, que tem alguns bens, e fala: pai, divide logo seus bens aí porque eu estou precisando. Isso é rude. No fundo, esse menino queria a bênção sem o relacionamento. Ele se mostrou uma pessoa muito arrogante, que estava apenas usando o seu pai. No fundo, talvez, alguns estudiosos pensam dessa forma, que ele queria ver seu pai morto, que ele não estava nem mais aí para o seu pai. E esse filho insiste com o pai: dá minha parte da minha herança, e o pai, sem muita alternativa, fala: tá bom, filho, eu te dou a parte da herança. Ele pega a parte da herança dele e sai em disparada, livre para fazer o que bem quiser, tendo a prerrogativa de fazer o que ele quisesse, com dinheiro no bolso, a vida é dele. E ele foi ser feliz. Foi ser feliz. Só que infelizmente durou pouco essa felicidade. Como qualquer jovem, sem maturidade, sem saber lidar com dinheiro, ele encontrou péssimas amizades, fez péssimas escolhas e ficou sem dinheiro. E não ficou só sem dinheiro, mas ele ficou sem dinheiro, ficou sem amigos e ficou sem esperança. Chegou a um ponto de ter que comer com os porcos. O único emprego que ele achou foi alimentar os porcos. E ele olhou para a comida dos porcos certo dia e viu que aquilo estava muito apetitoso, muito gostoso. E você vê que você está na lama quando você começa a olhar com desejo para coisas que antes você olhava com aversão. Então é sinal que você está muito mal. Ele chegou ao fundo do poço. E talvez naquele momento ele reflete e fala: como é que eu acabei aqui? Como é que foi que eu acabei nesse lugar? E a pior parte para ele não foi sentir culpa, mas foi a vergonha de ter dentro do seu coração matado o seu pai. Ele percebeu que estava longe do pai. Ele percebeu que tinha cortado as relações com o pai. E alguns de nós hoje também cortamos a relação com Deus. Nós já fomos próximos e hoje já não somos mais como fomos. Esse menino não planejou chegar ao fundo do poço.
Mas as suas ações deliberadamente o levaram para lá. Você já passou por um negócio, por uma situação dessa? Você não planejava se afastar de Deus, mas de repente você derrapou. Você fez uma sucessão de escolhas erradas. Você não esperava que a pandemia viesse, de repente a pandemia veio, os cultos passaram a ser online, e você passou a não assistir os cultos no horário, não assistir depois, às vezes passava no domingo, você não assistia no meio da semana. Começou a ter uma postura de frente para a televisão, de frente para o celular de consumidor, como se estivesse assistindo uma Netflix. De repente você começou a assistir esporadicamente, deixou sua Bíblia de lado, não usa mais o aplicativo da Bíblia, você se esqueceu de orar, e etc. Uma sucessão de péssimas escolhas. E de repente você se enxerga como? Cheio de tristeza, longe de Deus. Esse garoto rebelde chegou no fundo do poço, vivendo com os porcos. E ali, no fundo do poço, de repente um estalo acontece na sua cabeça. E a Bíblia fala mais ou menos assim, quando ele voltou a ter juízo, ele disse, quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Teve um estalo, ele voltou ao juízo. Ele lembrou, fala, cara, viver com meu pai, mesmo com a minha rebeldia, era melhor. Só que o problema é que ele estragou essa relação. Ele fez coisas ruins, disse coisas que não deveria dizer e foi embora sem olhar para trás. Então, na sua altura da sabedoria, ele decide armar um discurso. Ele fala, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele decidiu que essa fala decorada iria convencer o coração do pai e que ele ia pelo menos conseguir um lugar de empregado na casa do pai. Então ele volta decorando essa fala. Meu pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como seu empregado. Meu pai, peguei contra o céu. E ele planejou que quando ele visse o pai, a primeira coisa que ele ia falar, antes do pai descer a lenha sobre ele, ou então falar, eu te avisei, ele ia falar isso, ele ia dizer isso. Ele fala, meu pai, peguei contra o céu e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como seu empregado. Ele ia falar isso, estava na ponta da língua, ele decorou. E aí então, lá no meio dos porcos, ele se levanta e vai para o seu pai. Ele se levanta e vai encontrar o seu pai. E sabe o que ele faz? A coisa mais maravilhosa é que ele dá um passo. Ele se levanta e dá um passo. Às vezes, quando você planeja uma mudança, planeja que precisa fazer algumas coisas, você imagina o caminho inteiro e não, você só precisa dar um passo. É um passo. Quando você tem que lavar uma louça, você não tem que lavar a louça inteira, você tem que lavar um copo, depois um prato. Uma coisa de cada vez. A parte mais triste é que há tantos de nós que chegamos a um lugar onde estamos tão perdidos, estamos tão quebrados, que a gente não consegue mais ter ver uma saída. Essas pessoas que ficam tão tristes, tão quebradas, começam a achar que os erros que cometeram, as decisões que deveriam ter tomado na vida, elas eram muito ruins, que não há nenhuma maneira que ele possa reparar o que precisa ser reparado. Ele acha que o que ele fez foi tão ruim, que ele está tão no fundo do poço, que ele entende que não tem o que fazer. Quando essas pessoas pensam dessa maneira, elas entram numa espiral negativa. E ela não tem como sair. Ela não tem como ter acesso ao perdão, à reconciliação, porque ela mesma se pune, ela mesma se condena. E ela fala, não, o que eu fiz não tem saída daqui. E aí as pessoas acabam fazendo coisas que tornam a sua situação ainda pior, aumentam a sua tristeza e a vida vai e começa uma próxima sucessão de escolhas horríveis, ruins e tristes. A verdadeira alegria com Jesus começa com um passo. E se você sente uma tristeza dominando o seu coração, talvez é porque você se afastou de Deus. Se você se sente sujo, indigno, que seja impossível voltar à sua reação com Deus, basta você ficar de pé, dar um passo em direção ao Pai. A jornada em direção à cura, a jornada em direção ao perdão, a jornada em direção à alegria começa com apenas um passo. Basta só um passo. E quando ele começa a caminhar de volta para casa, ele não faz ideia do quanto seu pai o amava. Todos os dias o coração do pai estava partido
pela perda desse relacionamento. Mas quando o filho aponta e o pai vê o filho ainda de longe, ele começa a correr com o coração cheio de compaixão, ele corre e se joga nos braços do filho, o abraça, o beija e recebe o seu filho de volta. E o filho começou a ameaçar aquela desculpa, o pai não o deixa nem falar. Quando ele fala, meu pai, pequei contra o céu, contra a terra, já não sou digno de ser chamado seu filho, ele fala, traga um anel, traga a túnica, e meu filho voltou para casa, o pai está feliz da vida. Porque desculpas esfarrapadas não prosperam perante um grande amor. E o pai o recebe de volta. E olha que interessante, porque naquela cultura, homens de idade nunca correm. É considerado indigno, mas o pai amava seu filho de tal maneira que mal podia esperar para estar perto dele de volta. E aí então ele dá a túnica, dá o anel, calça sandália nos pés, roupas de filho. E ainda por cima mata o bezerro preparado para a festa, o bezerro cevado, o bezerro que era engordado para as festas especiais, ele manda matar. E o pai diz, não estou mais triste, meu filho que estava morto, agora ele está vivo, ele está em casa. A alegria encheu o coração do pai. O que Jesus está nos dizendo com essa história? Jesus está nos dizendo que não temos que limpar nossa bagunça antes de chegarmos a Ele. Que você deve vir para Deus da forma que você está, venha como você estiver. Como que você experimenta alegria com Jesus? Dê um passo em direção ao seu pai. Segunda coisa, desfrute de um relacionamento em vez de seguir regras. O que Jesus propõe não é um conjunto de regras, mas sim um relacionamento. Essa história tem 2 filhos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. O irmão mais velho, ele está chegando em casa do trabalho e vê aquela comoção e ele fica com raiva, principalmente quando ele sabe que o irmão tinha voltado para casa e que tinha gastado tudo e voltou na lama. Esse irmão mais velho era aquele cara que vivia sobre regras. E ele não admite que aquele filho volte para casa. E ele começa a reclamar e recogitar coisas para o pai, e a falar para o pai, cara, você nunca fez uma festa para mim, você nunca matou um gato morto para fazer churrasco com meus amigos, eu trabalho para você como um escravo. Nessa história você tem um filho escravo fora de casa e outro escravo dentro de casa. A tristeza dominou ambos. E o pai fala para ele, cara, que loucura. Você não percebe que tudo que eu tenho é teu? A sua tristeza, o seu rancor está tão grande que está te impedindo de celebrar a volta do teu irmão que voltou para casa. Talvez esse filho mais velho sempre teve vontade de ir e sair, mas por ele viver sob regras, ele nunca teve coragem. Então ele vivia como religioso dentro de casa, obedecendo regras, mas com seu coração querendo estar lá. Lembre-se, querido e querida, Deus quer um relacionamento. Deus quer amor e intimidade. Mas o filho mais velho era obediente, mas não era íntimo. Ele era obediente, mas não era íntimo. Ele estava fisicamente presente, mas o seu coração estava longe do pai. É possível que ele não tenha ido embora, mas o que te afastou? Talvez você está na comunidade ainda, você está aqui, mas seu coração não está mais aqui, seu coração não está mais, seu coração não está mais com Deus. O que foi que te afastou? Foram as regras? Foi decidir jogar o jogo? Foi perda da intimidade? Eu não sei o que te afastou, mas você precisa lembrar que proximidade não é igual a intimidade. Proximidade não é igual a intimidade. O pai adora seus 2 filhos, ama seus 2 filhos, o rebelde e o seguidor de regras. Mas ele diz para o filho, seguidor de regras, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas não me peça para não comemorar a volta do seu irmão. Não me impeça de ficar feliz porque ele voltou. Seu irmão estava morto e agora ele está vivo novamente. Ele estava perdido e foi achado. Ele experimentou a alegria. Experimente também a alegria com Jesus. Dê um passo em direção ao Pai e desfrute de um relacionamento ao invés de seguir apenas as regras. Terceiro, traga alguém com você. É uma alegria incrível, indescritível, tanto que a Bíblia fala que o céu se alegra e os anjos cantam, e dá uma festa no céu quando um pecador se arrepende.
Não tem coisa melhor quando a pessoa fala assim, olha, eu só cheguei até aqui e conheci a Deus por causa de fulano. Eu não estaria aqui hoje se não fosse ciclano, se não fosse por fulano de tal. E dá uma alegria enorme quando você participa da salvação de alguém, quando você muda o endereço da eternidade de alguém. Sabe o que vai te trazer alegria? Traz alguém com você para celebrar. Fale de Deus. O amor dele é perfeito. Nada que você possa fazer vai fazer Deus te amar mais, nada do que você possa fazer vai fazer Deus te amar menos. Ele te ama com um amor perfeito. Então, não importa por onde você andou, não importa por que você saiu, não importa onde você foi, não importa o que você tenha feito, não importa o que você se tornou nesse tempo. Deus está convidando você a voltar para casa. Ele está esperando para perdoá-lo e amá-lo, seja através do acolhimento, do seu arrependimento, seja através de um remédio, de um tratamento. Ele quer eliminar a tristeza, essa tristeza monstruosa da sua vida. A jornada começa apenas com um passo, um passo. Seu amado Pai Celestial está esperando por você, está esperando por nós. Ele está correndo em sua direção, pronto a te perdoar, pronto a te abraçar e te levar de volta. O que fez Jesus chorar? O que fez Jesus chorar? As pessoas não poderem ter acesso ao Pai. O que faz Jesus chorar? Jesus chora quando você está separado do seu Pai Celestial. E o que pode parar as lágrimas de Jesus? As lágrimas param quando você volta para casa. Venha do jeito que você está. Se você hoje, essa mensagem tocou o teu coração, eu quero orar com você. Se você entendeu que é o tempo de você voltar para casa e que a tristeza que te domina é porque você está longe de Deus, eu quero orar com você para que você volte para Deus. Ore comigo assim, Pai querido, em nome de Jesus. Tira essa tristeza do coração do meu irmão, da minha irmã. Abraça e traz de volta para casa, conduz pelo teu braço amoroso, em nome de Jesus. Senhor, ministra da tua glória, da tua presença. Converte o coração, traz de volta para junto. Dá-nos novas roupas, novas vestes, o anel, o calçado. Abraça-nos, recebe-nos. Espírito Santo, convence o nosso coração, porque muitas vezes achamos que não somos merecedores do perdão. E não somos mesmo, mas nós precisamos da tua atuação em nós. Recebe-nos de volta, ó Espírito Santo. Recebe-nos de volta para aquela relação íntima e profunda, para aquele lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Perdoe nossas péssimas escolhas e renova nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que você encontre o seu caminho de volta para Deus. E meu desejo é que você tenha um excelente domingo, que Deus abençoe e guarde sua vida. Se você puder, estenda suas mãos comigo para receber a bênção. E ao final, um gesto simbólico. Traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que morreu numa cruz para você voltar para Deus. Que o amor de Deus o Pai, que corre em sua direção, e que a consolação do Espírito Santo, aquele que te convence, te acompanhe, te guarde, não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, te dê uma ótima semana. Mas lembre-se, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe, até a semana que vem. Tchau, tchau.